Então, iniciando aqui, né, lágrimas da graça. O que Deus recebe, nem todo culto é agradável a Deus, nem toda lágrima toca o céu. Mas há um sacrifício que Ele jamais rejeita, que é o coração aquebrantado. Hoje nós vamos entender um pouquinho a importância de nós termos e vivermos em nossas vidas o verdadeiro arrependimento. É muito importante nós percebermos e identificarmos em nossa vida se de fato nós estamos nos arrependendo. Se de fato, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós estamos dando ouvido realmente ao Evangelho, nós estamos sendo convencidas pelo Espírito Santo a respeito disso. É um coração aquebrantado, Ele jamais rejeitará. Um ponto que é importante nós observarmos aqui está escrito, né, as 3 camadas do coração humano. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso que eu vou explicar aqui para vocês agora, porque, irmãs, aqui, eu não gosto da palavra chave, né? Chave é para abrir porta, né? Carro. Mas digamos que aqui seja uma chave que em muito nos ajudará no nosso caminhar, diante das nossas questões pessoais, diante das nossas dúvidas. Aqui está falando as 3 camadas do coração. Imagine o coração como se ele tivesse 3 camadas. Ele tivesse o centro, ele tivesse uma outra camada, depois do núcleo do coração, e por fim ele tivesse mais uma camada. Essa camada de cima, a primeira, essa que nós chegamos mais fácil, essa a qual nós alcançamos com uma maior facilidade, seria a verdade que você quer que vejam. O que isso significa? O arrependimento, ele sempre virá em nossa vida por meio de repreensão. Seja uma repreensão direta da palavra de Deus, seja uma repreensão por meio de alguém ao nosso redor, ou seja até mesmo por uma repreensão que o próprio Espírito Santo de Deus, ele vinha confirmar em nosso coração, nos convencendo do pecado ao qual de repente estamos cometendo. Porém, em muitas dessas situações, quando aparece, quando é identificado que nós estamos em um processo de pecado, seja de sentimentos ou seja de ações, normalmente o nosso primeiro instinto é a defesa. É a defesa. De repente, imagine você está com seu esposo, de repente você falou de uma maneira grossa, de uma maneira rude com teu esposo, e de repente alguém vem e te repreende e fala assim, irmã, você não devia ter falado dessa forma. De repente, a primeira coisa que você vai fazer ao responder é essa primeira camada aqui. A verdade que você quer que vejam. De repente, você vai dizer ali, mas é porque você não viu primeiro o que ele fez, você não viu primeiro o que ele falou para mim. Vamos dizer assim. A segunda camada é a verdade, é a própria verdade que você quer acreditar. De repente, nós ali pensando sobre isso, alguém veio e nos repreendeu, disse isso para nós, que nós falamos asperamente, seja com o nosso marido, seja com outra pessoa. E de repente, ainda que aquilo ali venha mexer comigo, eu vou tentar ainda me defender, tentando ali trazer a minha própria verdade. Não, mas eu só fiz aquilo por causa dele. Não, mas é porque também eu estou cansada, mas é também porque fulana falou assim comigo, mas é também porque ciclana falou assim comigo. Agora, a última camada, que é a realidade, a qual Deus vê, e muitas vezes nós corremos dela, é a verdade que está enraizada em nosso coração. É a raiz do porquê de muitas ações que nós tomamos, de muitas reações que nós temos, de muitas atitudes que nós temos. E dificilmente a gente quer chegar nesse núcleo, porque o núcleo, ele identifica a nossa nudez. Ele identifica o que em nós pode estar causando aquilo. E é aqui que nós deveríamos aprender a vasculhar em nosso coração. Buscar a entender o porquê de nossas reações. O porquê de certas atitudes em nossas vidas. Qual é a raiz? A raiz, ela normalmente se chama pecado. E se tem uma coisa que nós gostamos muito de correr, é do entendimento de que nós pecamos. Mas isso é o que Deus ele quer trazer para nós aqui nessa noite. O entendimento de que
Nós somos pecadores. E nós precisamos olhar a raiz, o porquê das nossas manifestações, o porquê que muitas vezes pecamos sempre no mesmo ponto. O que tem causado aquilo que eu tenho guardado ali no fundo do meu coração, da minha alma, que tem me levado a manifestar ações e atitudes. Os sacrifícios para Deus são o espírito aquebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versículo 17, revela que o verdadeiro culto começa no interior, no lugar secreto da humilhação voluntária, diante da glória de Deus. Irmãos, a gente precisa sempre ter em nosso entendimento que Deus, ele se agrada da verdade. A palavra de Deus é a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos... O nosso Deus é um Deus da verdade. E Deus, ele se agrada quando nós chegamos diante dele em verdade. A Bíblia diz que Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade. Mas a adoração a Deus não é somente estarmos ali adorando a Deus, louvando a Deus, ou de repente fazermos diante de Deus uma oração muito bonita. Mas a adoração a Deus também é quando reconhecemos os nossos pecados, quando reconhecemos as nossas transgressões e chegamos diante de Deus, pedindo perdão para Deus em relação àquilo, e não usarmos as justificativas, porque Deus se agrada da verdade. Amém? Deus se agrada da verdade. O que Deus valoriza não são rituais externos, mas um espírito contrito, isto é, alguém que reconhece sua miséria espiritual e corre para a graça. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Quem aqui é mãe? Tá. Deixa eu perguntar para a Jaque. Jaque, responda para mim com toda a sinceridade. Tá? O seu filho, ele chegou atrasado na escola porque ficou pegando bichinho no meio do caminho. Atrasou. Aí a escola te liga e fala, Jaque, o seu filho não chegou. E você diz para a escola, mas eu já mandei ele. Passa uns 5, 10 minutos, a escola pega e te fala assim, seu filho chegou, pode ficar despreocupada. Aí quando o seu filho chega na sua casa, você fala assim para ele, filho, como é que foi hoje na escola, tudo bem? Tudo bem, mãe. Filho, você chegou no horário certo? Cheguei, mãe. Aí você fala, não chegou não, porque a escola me ligou dizendo que você chegou atrasado. Aí o seu filho, ele pega e começa a falar assim para você, mas mãe, como é que você quer que eu vá rápido para a escola? E aquele tênis ali não está servindo direito para mim, eu já te pedi um tênis novo. Mãe, você tem que trocar o meu tênis, estava cansada, a mochila pesada. Mãe, você viu se eu precisava levar tudo aquilo de livro? Não precisava, por isso que eu cheguei atrasado. Estou cansado, não dormi direito, dormi tarde. E como que você se sente? Irada. É ou não é verdade? Você olha com aquele olhar de, isso não é verdade. Eu sei que não é, porque você vai todo dia do mesmo jeito para a escola e você chega no horário. Agora, me fala a cena, diante de tudo isso, o seu filho, ele vira para você e fala assim, mãe, desculpa, eu atrasei mesmo. Eu me entreti com os bichinhos no meio do caminho. Mas eu não vou mais fazer isso. O que você sente? Compaixão. Orgulho, porque você sabe que aquilo é possível acontecer se tratando de uma criança. Você sabe que está dentro das possibilidades, é possível, mas você olha e fala, ele me disse a verdade. E quantas vezes a gente não rodeia em círculo assim com Deus? A gente tenta justificar os nossos pecados, é por causa de fulano, é por causa de ciclano, é por causa do que falaram, é por causa do que fizeram, é por causa do que eu vivi, é por causa do que aconteceu, é porque o parente que eu tenho que não é boa, a casa que eu tenho não é boa, eu não tenho mais dinheiro, se eu tivesse carro, se eu tivesse moto, se eu tivesse lancha, se eu tivesse... E a gente fica ali rodeando ali, que nem o povo no deserto, 40 anos, sendo que a única coisa que Deus espera de nós é, Deus, eu tenho no meu coração esse.
pecado. E eu preciso tirar. Vocês entendem? Que nós estamos falando, e se trata de Deus que sabe de todas as coisas. Deus, Ele quer a verdade, Deus, Ele quer a sinceridade, Deus, Ele quer que a gente vá para aquele núcleozinho do nosso coração e busque entender qual é o pecado que muitas vezes está ali dentro e que me leva a cometer erros, os mesmos erros sequenciais. Por que que isso acontece? O porquê? O que tem dentro de mim? O que eu preciso mudar? Isso é uma coisa muito importante. Contrição não é emoção, é transformação. A contrição não é emoção passageira, é fruto da regeneração operada pelo Espírito Santo. É uma obra soberana, monergística. Monergística, o que isso significa? É uma obra inteiramente do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. O Espírito Santo, ele revela dentro de nós que nós cometemos um delito contra a lei de Deus, consequentemente, contra Deus. Por isso, do novo nascimento. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Irmãs, quem aqui já se sentiu feliz em ser repreendido por Deus? Seja diretamente pela palavra, ou seja por algum irmão, por alguma irmã. Quem aqui já se sentiu feliz? Levanta a mão. Até porque se a gente se sente feliz, algo de errado não está certo, né? Alguma coisa ali está errada. A gente não se sente feliz de ser repreendido, porque a repreensão, ela confronta a nossa carne pecaminosa. A repreensão, ela revela a nudez que nós tentamos tampar, que nós tentamos esconder. Ela revela. Porém, a tristeza, essa tristeza diz ali em 2 Coríntios capítulo 7, é uma tristeza segundo Deus e produz arrependimento para salvação. A verdadeira tristeza espiritual não nos afasta de Deus, ela nos atrai a Ele. É um efeito sobrenatural que só pode seguir de um coração vivificado pela graça. Vivificado pela graça. Mas o que Deus está nos falando aqui por essa passagem? Alguém aqui já se arrependeu de algum pecado que cometeu? Levanta a mão. Você que se arrependeu de algum pecado que você cometeu, isso é um fortíssimo indício que de fato o Espírito Santo habita dentro de você. Porque até a obra do arrependimento vem de Deus. Aí você pode me falar assim, se a obra do arrependimento vem de Deus, então eu não preciso me arrepender. A obra do arrependimento e o convencimento vem de Deus, mas o ato de querer mudança vem do homem. Deus, ele coloca a responsabilidade também do homem, mas lembrando que o Espírito Santo de Deus, ele faz essa obra em nós. Como é importante nós observarmos se o arrependimento ele é latente em nosso coração, porque se ele é no seu coração, pode ter certeza que você está ouvindo o Espírito Santo falar com você. Se você consegue se arrepender diante de pecados que você de repente venha cometer, isso demonstra que o Espírito Santo, ele está falando com você e você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Quão perigoso é não termos em nós o arrependimento. Quão perigoso é cometermos pecados de maneira diária, de maneiras interruptas, e não sentirmos dentro de nós uma tristeza por isso. Irmãs, glorifiquem a Deus. Se você tem se arrependido, glorifiquem a Ele. O coração natural, ele não se quebranta. Vocês já viram pessoas que de repente você tentou levar aquela pessoa a arrependimento, você tentou fazer aquela pessoa reconhecer o erro, e você teve ali a sensação que você não conseguia? Você já teve essa sensação com alguém?
De que por mais que você tentasse, você não conseguia. Eu estou falando de uma pessoa que se denomina cristã. Que você não consegue, você tenta e você não vê resultado. Irmãs, há uma grande possibilidade dessa pessoa ainda não ter nascido de novo. Ah, mas nunca vai nascer? Não, isso a gente não pode dizer, porque é uma obra do Espírito Santo. Mas há uma grande possibilidade. Há uma grande possibilidade. Porque a palavra de Deus diz que a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus. A nossa carne, ela não perdoa. A nossa carne, ela não aceita ser repreendida. A nossa carne, ela não aceita ser trabalhada pelo Evangelho. Porque a inclinação da nossa carne, ela é inimiga, ela tem inimizade contra Deus. O que a nossa carne deseja, ela é totalmente ao contrário do que o Evangelho, do que Deus, do que o Senhor quer para nós. Deus, Ele quer para nós a santidade, a transformação, o aquebrantamento, a mudança. A carne não. Por isso que nós vemos que há casos que parece que você não consegue levar uma pessoa a quebrantamento. Você não consegue. Só que não se preocupe também, porque não é que você não consegue. É porque essa pessoa talvez ainda não é alcançada realmente por Deus. Mas você pode falar assim, mas e se é um irmão da igreja? É alguém que está aqui, é alguém que está junto. Não é a questão, não é o fato de estar dentro da igreja, porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Pode ser alguém que ouve ali o Evangelho, mas é o que aconteceu aqui nessa dinâmica. O coração ainda não está regenerado. Ainda que o Evangelho entre, um pouco de sujeira saia, aquela coisa impregnada do velho homem está latente ali. E dificilmente essa pessoa ela vai conseguir ser quebrantada pelo Espírito Santo, a não ser que haja um novo nascimento. Amém? Lembre de você, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, antes da conversão. Quem aqui tinha consciência de pecado? Levanta a mão. Alguém que fale assim, olha, antes de eu me converter, quando eu errava, eu pensava, estou pecando contra Deus. Levante a mão. Porque se alguma de vocês tivesse levantado a mão, eu ia dizer que você já era convertido e não sabia. Provavelmente. Mas obviamente que não tem. Né? Antes da nossa conversão, antes do nosso encontro com Cristo, os nossos pecados, eles eram chamados de erro. Eram chamados de a culpa do fulano. Eles tinham várias nomenclaturas. Mas jamais nós dávamos como pecado. E quando nós errávamos, tinha um peso sobre nós, quando nós éramos descobertos. Não é verdade? Né? Quem é que pulava um muro da escola? Gente, não é normal das meninas, né? Mas teve algumas que pulavam, né? Quem matava a aula? Credo! Ai, que susto! Ai, meu Deus! Quem, salvou alguma? Né? Valentina, ai que bom, uma que não mata a aula. Né? Então vamos lá. Tudo matava a aula. Fala para mim, quando que vocês se arrependiam? Quando a mãe pegava. Não é verdade? E não era arrependimento não, porque vocês pensavam assim, da próxima vez eu vou tomar mais cuidado. Não é? A gente não falava, não vou fazer nunca mais. Ah, capaz, né? A gente buscava, né, crescer nos métodos, né, dos nossos pecados, né? A gente buscava melhorar, virar mestres pecadores, misericórdia. Mas era o que a gente queria fazer, né? Mas o que acontece? Um dia o Evangelho vem, Jesus Cristo bate a nossa porta e para a glória do próprio Deus, a gente abriu essa porta, Ele entrou e Ele ceia conosco hoje. E por causa disso, hoje nós temos um entendimento de pecado. E hoje o nosso coração, ele de fato se entristece mesmo. Ainda que nós não sejamos vistos por ninguém. Vocês já perceberam isso? Pode perceber que às vezes você peca e ninguém vê, mas você não fica mais bem. Glórias a Deus. Com a conversão vem um atributo. O atributo de não conseguirmos mais pecar em paz. Glória a Deus por isso. Isso é uma bênção de Deus. Acabou. Pecar em paz não existe mais. Independente se estão vendo, se não estão vendo. Deus, para a glória dele, nos fez a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que muitas vezes nós relutamos contra o Espírito Santo. Algumas vezes nós lutamos
para não concordar com o Espírito Santo. Mas é o que Deus ele quer nos falar essa noite. Nós precisamos aprender a reconhecer os nossos pecados. Chegar diante de Deus, pedir perdão e abandonar os pecados. É importante. Somente o Espírito Santo pode tornar o pecador consciente de que pecar é ofender a majestade de Deus e não apenas errar. Hoje é muito comum a palavra pecado ser trocada. Hoje é muito comum nós escutarmos a respeito do pecado como um erro, uma falha que eu cometi. Às vezes em discursos vocês vão escutar isso, né? Todos nós cometemos erros, cometemos falha, mas Deus é poderoso para nos perdoar. Ele é poderoso para nos perdoar, mas nós cometemos pecados. Pecados, nós precisamos dar nomes certos a tudo aquilo que ofende a santidade de Deus e a lei de Deus. Regeneração produz lágrimas da graça. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Irmãs, olha que lindo isso. É uma obra de Deus. Deus, Ele nos deu um coração novo. Por isso que você hoje está sentada aqui ouvindo sobre um tema que dificilmente alguém tem prazer em ouvir. Arrependimento, regeneração, transformação. Deus, Ele trocou o seu coração, Ele te deu um coração novo. Sabe aquele dia que você pegou, olhou para Cristo, olhou para o Evangelho e que você falou assim: Jesus, eu confesso o Senhor na minha vida. Sabe aquele dia que você tomou a decisão de ser batizado? Sabe aquele dia que você tomou a decisão de ser de Deus? Isso aconteceu porque o Espírito Santo de Deus te conduziu a esse Deus. Lembra, nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. O morto ele não ouve, o morto não fala, o morto não se mexe. O morto não grita, confesso a Cristo. O morto está morto. Mas nós temos um Deus que pega o morto, troca o coração, coloca um espírito novo ali dentro. Um espírito chamado Espírito Santo. E esse espírito, ele traz novamente em nós vida. E esse coração novo, ele passa a amar a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, os ensinamentos de Deus e o próprio Deus. Amém? O Espírito de Deus substitui o coração de pedra por um coração de carne. E este coração chora por amar a santidade de Deus. Chora por ter ferido seu Salvador. Chora com a esperança, pois sabe que o Pai é misericordioso. Davi, modelo de aquebrantamento verdadeiro. Amém? Irmãos, o que Davi fez foi algo gravíssimo. Creio aqui que vocês já ouviram esse relato, mas eu vou tentar resumir um pouco. Irmãs, Davi, a Bíblia diz que se trata de um homem segundo o coração de Deus. Um homem que ele cresce ali, ouvindo de Deus, aprendendo de Deus, tendo um relacionamento com Deus. Mas um belo dia, Davi, ao invés de estar ali na guerra, ao invés de estar num lugar de batalha, que é o lugar onde ele deveria estar, ele estava em sua casa. Seus homens em guerra, homens lutando, ele estava em sua casa. Nesse momento que Davi está em sua casa, ele olha ali pela janela e ele avista uma mulher chamada Betseba. Sei que nós poderíamos falar diversas coisas, inclusive ele. O que Betseba fazia, desnuda ali na frente da janela de um palácio, foi culpa dela. Ela que não vigiou, ela que não cuidou. Porém, a Bíblia, ela diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E era um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus. E ele, no momento em que avista essa mulher, ele chama, manda trazer essa mulher, lembrando que ele era rei, o que ele mandava era ordem. Ele traz essa mulher, tem um relacionamento íntimo com essa mulher e essa mulher engravida.
Só que essa mulher, ela era casada com um homem chamado Urias. Nisso, nos deparamos com o adultério, que já é um pecado gravíssimo. Mas não o suficiente, a Bíblia diz que Betseba, ela vai e ela engravida. Davi, ao perceber isso, ele manda seu comandante trazer Urias para jantar, para estar com ele. De fato, isso era uma grande honra. Urias vem, se senta com Davi para comer. Davi usa ali palavras lisonjas para Urias, diz para Urias que era para ele ir para ali, para a sua casa, para descansar um pouco. A Bíblia diz que Urias, ele não vai, ele dorme na porta, porque ele diz que jamais ele faria uma coisa dessa com os seus irmãos em guerra e luta, e ele iria se atrever a passar uma noite com a sua esposa, por fidelidade aos seus irmãos, por fidelidade aos seus colegas que estavam em batalha, e a fidelidade a Davi, ele diz isso. Ele não vai. E ele fica. E Davi insiste para ele ficar, para ele ir para a casa dele, e ele bate o pé que não vai, porque não era justo com os outros. Ele está ali tranquilo, sendo que os outros estavam em batalha. Já era o suficiente, talvez, para Davi olhar e perceber tamanho pecado que estava cometendo. Mas esse homem muito fiel, tanto ao rei quanto ao seu povo, a Bíblia diz que ele continua ali. Davi vendo que não teria outra saída. Davi manda uma carta por ele, com a sentença de morte dele, para que ele leve ao comandante, para que o comandante leia, e ali ele diz para o comandante, coloque Urias na linha de frente, para que no momento em que ele for lutar, ele venha morrer. Lembrando que Urias não é o único que morre por causa disso, porque a Bíblia mostra que outros homens morreram também, por causa do lugar onde o comandante ele manda Urias estar, tem que haver outros homens. Chega até Davi essa mensagem que Urias morreu. Davi olha e fala, tudo certo, tudo normal. Guerra é para isso, né? Morrem pessoas. E a Bíblia mostra que nesse momento, Davi, ele está ali, tranquilo, chama essa mulher para morar com ele, porque afinal de contas ele iria cuidar de uma viúva. Olha quão mal o ser humano é, quão mal nós somos. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. O pecado, cuidado com o pecado nos faz fazer coisas inimagináveis. Não brinque com o pecado. Deus, ele nos orienta a passar de largo diante do pecado. Nós não flertamos com o pecado. Nós não medimos força com o pecado. Nós não brincamos. Nós não temos aquele sentimento de eu consigo, eu posso. Está ali, de repente, um fulano escreve ali no privado. Oi, linda. Oi, não sei o quê. Aí a bonita vai lá, responde, oi, não quero nada com ele não, só quero saber quem é, o que quer. Irmãs, vai. Continua vendo o que quer, o quem que é, o porquê que escreveu. Que nós já sabemos onde isso vai acabar, né? Tanto mulheres nós temos visto caído nisso, vemos homens também caindo nisso, porque tem a sensação de que vai conseguir, vai ter força. Só que o pecado, ele nos torna um monstro. Não flerte com o pecado, não brinque com o pecado. Vigie com o que você tem olhado, vigie com quem você tem conversado. Vigie. Amém? E Davi, chega a notícia para ele, o homem morreu, está tudo bem, tudo certo, chama Betseba para estar ali junto com ele. E até então que Deus ele levanta um profeta chamado Natã. E esse profeta ele vai diante de Davi e ele traz ali uma parábola para Davi, mais ou menos assim. Havia um homem que tinha ali uma única ovelhinha e pegaram essa única ovelhinha desse homem. Que faremos com ele? Davi estufa o peito e diz: traga este homem aqui, que eu lhe recompensarei, eu matarei, ele vai pagar pelo que ele fez, porque nós somos tendenciosos de ver os nossos pecados no outro como algo extremamente grande, não é verdade? De repente nós temos um jeito que não é legal, mas quando nós vemos uma outra pessoa com esse mesmo jeito, parece terrível, não é verdade?
Vocês perceberam que a gente normalmente tem problema com quem é igual a gente? Acho que é a irmã Rita que fala, irmã Rita, como é que você fala? 2 bicudos não se bica? Não se beija? 2 bicudos não se beija, ela sempre fala. Não é? Filho, quem tem filho com a mesma personalidade aqui, como é que é o negócio? Fala para mim, Lu. É hard, né não? Terrível, porque é igual nós. Em casa é o Kelvin. Graças a Deus a Bianca é diferente, aleluia. Né? Em casa é o Kelvin tem a mesma personalidade que a minha. É super delicado alguém igual nós. Por quê? Porque nós gostamos de ser assim, mas quando nós nos vemos, a gente misa, que credo, que horror, como é que pode ser desse jeito? Que coisa feia. Ai, eu não seria desse jeito, igualzinho. Engraçado. Davi fez isso. Traga esse homem aqui, que eu darei fim, matarei, que homem justo, que homem sem noção. Só faltou falar as linguagens de hoje. Mas Natan se dirige a Davi e fala, esse homem é você. O impacto dessas palavras, olha como é que é importante nós sermos instrumentos de Deus para orientarmos outras pessoas. Nós conversarmos com as pessoas que nós vemos que estão tendo práticas pecaminosas. Pecado. Seja do maior grau aos nossos olhos ou menor grau. O quão importante é a gente ter esse estímulo de falar. Irmão, irmã, isso é pecado. Está errado. Às vezes, irmãs, é muito usado um método que é um método satânico, que se chama bajulação. A bajulação, ela é satânica. É aquela pessoa que só se coloca do seu lado como uma pessoa que está ali sempre para te ajudar, uma pessoa que sempre está ali para você chorar no ombro dela ou dele, uma pessoa, sabe, que sempre está do seu lado, ainda que conscientemente você saiba, eu estou errada. Eu estou errada. Irmãs, é a pior companhia que nós podemos ter. Quão bom é ter ao nosso lado aquela pessoa que vai falar assim, amiga, está errado. Está errado. Vamos mexer nisso aí. Tá? Ah, mas e se fulano parar de falar comigo? E se fulano deixar de conversar comigo? Irmãs, eu sou uma pessoa que eu acho que eu não ia ter ninguém do meu lado se eu fosse pensar assim. Ninguém ia conversar comigo. Irmãs, a gente precisa ser verdadeiro. Nós não saímos por aí machucando pessoas, ferindo pessoas. Amém? Nós não fazemos isso. Porque, lembre-se, são filhos de Deus. Mas a gente precisa ser sincero e falar a verdade com as pessoas ao nosso redor. Amém? Sempre orando antes, pedindo para Deus discernimento, pedindo para Deus sabedoria. Falar em amor. Não falamos com ninguém com raiva, com ódio, com indignação. Falamos em amor com as pessoas. Mas precisamos falar a verdade. Amém? E Davi, ele se quebra naquele momento que ele recebe aquelas palavras do profeta Natan. E uma coisa que é muito interessante aqui, que talvez, eu não sei se vocês já pensaram dessa forma. Salmo 51:4 diz, contra ti somente pequei. Amém? Irmãs, aqui Davi não está minimizando o problema que causou. Porque se nós formos olhar de maneira natural, Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra Betseba, Davi pecou contra o seu próprio governo que ele liderava, pessoas ali. Ele pecou contra a nação, ele pecou contra o povo que ele governava, porque ele tinha que estar lá lutando, ao invés de estar traindo um daqueles que estavam ali por amor a ele, por amor ao povo. Ele tinha que estar lá. Mas olha só a oração de Davi. Contra ti somente pequei. Isso por quê, irmãs? Porque nós precisamos lembrar que todo pecado, ele é contra Deus. Ele é contra Deus. Mas é diante dos homens.
machucamos os homens, ferimos os homens. Mas o pecado é contra Deus. Se nós entendêssemos que o nosso pecado ele é contra Deus, talvez nós até usaríamos menos a palavra erro e passaríamos a usar mais a palavra pecado. Pecamos contra a lei moral de Deus, contra a santidade de Deus. Pecamos contra o Criador. A gravidade do pecado não está somente na dor causada às pessoas, mas no desprezo da santidade de Deus, que está em Romanos capítulo 8, versículo 7. Uma coisa que é importante, eu queria que você abrisse, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo 5. O contexto desse versículo é o filho pródigo, é quando o filho pródigo ele sai da casa do pai, ele se afasta da casa do pai, lembrando que o filho pródigo, o seu irmão e seu pai, né, ali ele aponta, né, para o povo de Deus, ele aponta para o povo judeu, ele aponta para os gentis. Ele mostra o povo judeu enciumado por causa da conversão dos gentis, já que estavam tanto tempo longe, depois começaram a se achegar. Há um ciúmes ali, porém é um ciúmes bíblico, ao qual Deus disse que seria, o povo judeu sentiria esses ciúmes, mas isso aí serviria também para trazê-los de volta para Deus. Mas a parábola do filho pródigo, ela mostra um filho que sai de casa, um filho que tinha tudo do seu pai, um filho que tinha todos os cuidados do seu pai. Ele sai, ele abandona, porque ele decide viver. Ele decide viver. Irmãs, uma coisa que é muito importante, né, a gente ter em nosso entendimento. Se tem alguém que usa essa frase, você não precisa só ficar se preocupando com Deus, em servir a Deus, em ouvir a Deus, em ficar lendo a palavra de Deus, em ficar ouvindo pregações, em ficar se edificando, porque você também tem vida. Essa é uma frase muito comum do inferno aos nossos ouvidos. Você também tem vida. Irmãs, a nossa vida é Cristo. Se estamos na igreja, vivemos para Cristo. Se estamos na nossa família, cuidando do nosso lar, cuidando dos nossos filhos, cuidando do nosso marido, nós fazemos isso para a glória de Deus. Fazemos isso para Cristo. Se estamos em nosso trabalho, trabalhamos de forma diligente, trabalhamos de forma com respeito, com ordem, em obediência à maneira que foi nos ensinada a trabalhar. Nós estamos ali glorificando a Deus, fazemos isso por Cristo. A nossa vida, ela é Cristo, não há vida fora de Cristo. Mas o filho pródigo decide viver. Ele vai, vive, perde tudo, peca, se arrebenta, se machuca. E esse filho, ele retorna para o seu pai. E olha que interessante, quando esse filho, ele retorna para o pai, Lucas capítulo 15, versículo 18, diz assim, as palavras dele: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra diante de ti. Presta atenção, as mesmas palavras que Davi usa: pequei contra ti, somente pequei. Ele não está minimizando o mal ao outro, mas ele está trazendo o peso real do pecado. É contra Deus. É contra Deus. É muito importante nós lembrarmos disso. Irmãs, nós não pecamos porque nós não deixamos de pecar porque temos medo do inferno. Nós não deixamos de pecar porque nós temos medo da consequência. Nós deixamos de pecar porque nós não queremos entristecer Deus. Essa é a ótica correta. Nós deixamos de pecar porque o nosso coração, ele se constrange em pecar contra um Deus que nos salvou, um Deus que nos guarda, um Deus que anda conosco, um Deus que nos fez habitação do Espírito Santo.
Um Deus que ainda não tendo nada de bom em nós, Ele nos chama e Ele nos transforma, Ele nos lava, Ele é paciente conosco, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. A cada manhã, a misericórdia de Deus ela é renovada, a cada respirar que nós damos, a misericórdia de Deus ela é renovada conosco. Irmãs, nós não temos paciência, 20 minutos com o outro que fica de repente atazanando a gente. É ou não é verdade? Não é? Deus ele é paciente conosco 24 horas por dia, todos os dias da semana. Só que Deus ele não é somente paciente, Ele é um Deus que trabalha em nós para nos transformar e nos melhorar. Por isso que nós temos as repreensões de Deus, por isso que nós temos, Deus ele pede para nós o aquebrantamento, por isso que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, porque Ele vai moldando em nós o caráter de Cristo, o ser como Cristo. O renunciar o nosso eu grita constantemente. Mas Deus é paciente. Ele insiste, Ele persiste, para que haja uma transformação em nós. Então nós vemos aqui que tanto Davi quanto o filho pródigo, eles reconhecem contra quem eles pecaram. E é importante nós termos esse entendimento. Contra quem nós pecamos? De fato é contra Deus. O Evangelho consola os que choram. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós temos um Deus de consolo, nós temos um Deus que nos ajuda em nossas lutas. Nós temos um Deus que enxuga, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, eu enxugarei cada lágrima dos seus olhos. Nós temos um Deus que é misericordioso conosco. Jesus fala do choro santo, o que brota da dor do pecado, Ele não apenas perdoa, mas Ele também consola. O nosso Deus não é um Deus que julga. Quando você vai diante dele, você confessa os seus pecados. Quando você pede, Deus me ajuda a me livrar disso. Tira, Pai, isso de mim. Tira esse pensamento maligno da minha mente. Tira esse sentimento de ira, de ódio, de raiva. Tira, Pai, essa coisa do meu peito. Tira, Pai, do meu coração. Esses sentimentos que confrontam, Pai, com o teu evangelho. Tira, Pai, esse desejo dos meus olhos, do meu pensar, do meu agir. Tira essas palavras torpes, Pai, da minha boca. Tira, Senhor, a fofoca. Tira, Senhor, isso do meu coração. Tira. Deus, Ele não te julga quando você coloca diante dEle a verdade. Mas Ele perdoa, Ele consola. E Ele traz em nós o desejo da transformação e da mudança. E nos faz abandonar. Deixar o pecado. Irmãos, o pecado ele tem que ser abandonado. Há um percurso a se seguir, é a tristeza diante do pecado, depois vem o arrependimento diante do pecado, e depois vem o abandono precisa fazer parte da nossa vida. Não adianta nós ouvirmos e reconhecermos, isso falou comigo, isso é para mim, isso preciso tirar, isso não é abandonar, é ouvir e ver, eu preciso tirar. Mas e se eu errar de novo? Todos nós estamos propensos a errar, mas precisamos ter uma vida de santificação, precisamos ter uma vida que busca agradar a Deus, senão nós seremos cristãos de mentira. Irmãos, vem no pacote a regeneração, a justificação de Cristo. No pacote vem o temor em nosso coração. Vem o desejo da transformação. Nenhuma de vocês lembra do seu passado. Você não é a mesma mais, você já melhorou. Você já melhorou. Se cada uma aqui falasse um pouco, eu era assim, eu era assado, talvez a gente saia até correndo daqui. De medo de algumas, né? Mas Deus ele tem transformado, ainda que ainda estejamos coisas para mudar. O evangelho é para quem caiu, e não foge de Deus, mas volta com o coração despedaçado e cheio de fé. Vamos ver aqui um exemplo entre contrição e remorso. Entre arrependimento real e remorso, nós temos um personagem que é Judas Iscariotes, o traidor. Judas chorou e se enforcou, remorso humano, sem fé. Judas não tinha apego a Cristo. Judas não olhava Jesus como Salvador. Judas não olhava Jesus como Salvador da sua alma.
Ele era traidor. Pedro chorou amargamente e foi restaurado por Cristo, porque nele houve um arrependimento verdadeiro. Pedro, ele chora, porque de fato ele se arrepende de ter negado a Jesus. Ele se entristece por ele ter feito isso. Ambos choraram, mas apenas um foi salvo. A diferença estava no quebrantamento que nasce da fé e confiança na graça de Deus. Judas era nascido de novo? Era? Não, não era, ele era filho da perdição. Judas não era nascido de novo. Judas estava com Jesus, ajudando Jesus, trabalhando com Jesus, sendo ali aquele que administrava a área financeira. Judas estava ali. Mas Judas não era nascido de novo. Judas, ele não tinha pego a Cristo. Judas estava seguindo um ritual. Diferente ali de Pedro. Judas, ele tanto não era regenerado que a Bíblia diz que ele vai depois e ele chora. Só que a Bíblia diz que ele não encontra lugar de arrepender, porque o arrependimento vem do Espírito Santo. O arrependimento vem de Deus. O arrependimento, ele provém de Deus. Louve a Deus se você se arrepende dos seus pecados. Sorria de alegria cada vez que você se arrepender de pecados que você porventura vier a cometer. Se alegre, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Ambos choraram, mas apenas um foi salvo. A diferença estava no aquebrantamento, que nasce da fé e na confiança na graça de Deus. Nós vemos um outro caso, o choro da mulher que ama Cristo. Lucas capítulo 7, versículo 38. E chorando regava com lágrimas os seus pés. A mulher pecadora reconhece quem ela era e quem Jesus é. Essa mulher, ela sabia diante de quem ela estava diante de Cristo. E ela chora ali, porque ela reconhece que a vida dela era de uma mulher pecadora. Suas lágrimas não são desespero, mas adoração quebrantada. Ela não falou uma palavra, mas suas lágrimas pregaram um sermão inteiro e foram aceitas por Cristo. A santidade de Deus nos quebra. Isaías capítulo 6, versículo 5. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Isaías, ele diz isso no chamado de Deus. Ele reconhece isso nele. Lembra que nós conversamos aqui, que nós demos o exemplo do filho da Jaque, do Vitor? O como ela se alegraria de verdadeiramente ouvir ali a verdade, o porquê do atraso. Deus, ele é santo e ele quer de nós a verdade. Aqui Isaías, ele está diante de Deus, ele diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Ele reconhece os pecados, ele reconhece a verdade. Sabe o núcleo do coração? Diante de Deus, ele não fala, eu falo assim porque é normal nos meus dias, os meus amigos falam também as bobeiras, então eu falo porque estou junto. É errado, Deus? Sério? Eu não sabia. Diante da santidade de Deus, a palavra dele é, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Será que não é isso que Deus, ele espera de nós? Que as nossas orações, elas sejam verdadeiramente a respeito da essência do nosso coração, de quem verdadeiramente nós somos, do que verdadeiramente precisa ser mudado em nós, do que verdadeiramente precisa ser transformado. Será que todas nós estamos fazendo as nossas orações de forma correta, Deus? Será que verdadeiramente nós estamos sabendo que quando nós pecamos, ainda que machucamos pessoas, estamos pecando diretamente contra Deus? Será que as nossas orações, elas não seriam diferentes se nós percebêssemos isso e quando fôssemos pedir perdão a Deus, ao invés de nós falarmos, Deus, perdoa porque eu falei uma palavra que machucou ali a Mariana, eu de repente falasse assim, Deus, eu pequei contra o Senhor e machuquei sua filha. Tira de mim essa forma ruim de falar. Tira de mim essa explosão, esse sentimento
de altivez, essa dureza do meu coração, essa soberba no falar. Tira de mim. Mas eu posso orar diferente. Deus, muda a Mariana. Não tenho mais paciência com ela não, Deus. Ah, já falei alto com ela, porque o Senhor sabe que quem aguenta ela, Deus. Mas o Senhor manda suportar os irmãos, vou suportar ela. Deus, prometo. Então nós temos duas formas de orar. E essa noite ela está aqui para nos fazer olhar um pouquinho para dentro de nós e vermos no profundo de nós se de fato estamos tendo um entendimento certo a respeito de nós mesmos. O quebrantamento, diante da glória de Deus, o profeta não celebra a sua vocação, ele se desfaz. O quebrantamento verdadeiro não nasce de introspecção psicológica, mas da visão da santidade de Deus. O que isso significa, introspecção psicológica? Ele não nasce de um entendimento humano. Ai, eu pequei. Estava meditando ali comigo mesmo, aí veio na minha mente que eu pequei. Não. Ele parte dos preceitos de Deus. Eu sei que eu erro quando eu burlo um mandamento de Deus. Eu tenho um caminho, eu tenho uma direção. E quando eu não cumpro ela, eu descubro que eu pequei. Nós temos esse entendimento. E o Espírito Santo que nos convence. Conclusão. O coração aquebrantado é o altar da graça. O coração aquebrantado é o altar da graça. É onde a graça está dentro de nós, nosso coração. Ele se torna um altar quando ele é direcionado verdadeiramente para Deus. Quando ele de fato tem Deus como Senhor dentro dele. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm coração aquebrantado. Deus não rejeita a mulher que se curva, que se arrepende, que confessa. Não são suas obras que o agrada, mas o seu coração prostrado. Um exemplo disso, a gente vê lá no início, entre Caim e Abel. Muitas vezes, nós levamos em consideração o que nós entregamos a Deus. Nós temos Caim e nós temos Abel. Tanto um quanto o outro entregou uma oferta a Deus, não foi? Não é verdade? Só que Deus decide aceitar um e não aceitar o outro. Sabe por quê, irmãs? Deus, Ele não se alegra com o que nós trazemos para Ele. Deus não se alegra com o que nós fazemos a Ele. Deus se alegra da maneira com que aquilo foi feito a Ele. Amém? Nós temos aqui essas duas mesas aqui arrumadas. Fizemos essa mesa para quê? Para a glória de Deus, para que nós pudéssemos ter um seminário onde irmãs pudessem se sentar, ser bem recebidas, escrever e aprender do Evangelho. Só que Deus, Ele não olha para a mesa e fala, essa mesa está com duas velhinhas, um buquê de rosa, tá bonita. Tá bonita, aceitei. Não, Deus, Ele olha como ela foi montada. Vamos imaginar que eu montei ela sozinha. Deus, Ele observa o meu coração quando eu estava montando. Porque eu posso ter montado ela com o meu coração e ter pensado, Deus, vou colocar, sabe, essa toalha aqui, vou combinar aquela cor com essa, vou colocar essas duas velas ali, porque vai ficar bem bonito, nossa, vai ficar legal, sabe, tá amassado, vou passar, Deus, para ficar uma coisa bonita, uma coisa bem apresentável. Deus, estou fazendo a mesa e estou ali. Deus, traz as irmãs que vão estar aqui, abençoa cada vida que você sentar nessa mesa. Deus, que a palavra entre em cada coração, Pai, que pessoas se convertam nesse dia. Eu posso fazer a mesa assim, mas eu posso também fazer a mesa assim. Deixa eu colocar essa toalha logo, o que está faltando? Meu Deus, eu preciso ir embora, já está tarde já. Cadê as velas? Onde é que estão as velas? Mariana, as velas, Mariana. Pega as velas lá, Mariana. Pegou, coloquei ali em cima. Ai, gente, tá bom. Tá mudando nada, não, está na hora, já está bom, é sempre assim mesmo e vamos embora. No fim, eu não vou entregar a mesma mesa? Mas não houve uma diferença? A nossa vida com Deus é assim. Deus, ele não se preocupa com o final. O final, ele reflete a maneira com que foi feita
Só que nós, como homens, não sabemos. Nós olhamos ali o negócio em cima. Mas Deus, Ele sabe a intenção do nosso coração. Por isso que um foi aceito e o outro não foi. Amém? Então, não são as suas obras que o agradam, mas o seu coração prostrado. Lembre-se, a partir do momento que Deus ele tem um relacionamento conosco, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, Deus ele começa a mostrar para nós que o relacionamento que Ele quer ter conosco é um relacionamento interno, é algo profundo, é algo verdadeiro. Nós não precisamos transparecer nada para Deus, nós precisamos ser de verdade. Ser de verdade, mostrar para Deus as nossas nudez, mostrar para Deus as nossas vergonhas e pedir para Deus a transformação genuína da nossa alma. Amém? Podem ficar de pé, vou fazer uma oração com vocês antes da gente ir para o final. Irmãs, olhem para Deus, peça para Deus, Ele dar para nós esse coração, um coração que se sujeita, um coração que, de fato, vai no profundo dos nossos pecados, um coração que reconhece, um coração que, de fato, quer mudanças em nossas vidas. Ore isso para Ele. Pode fechar os seus olhos.